Olá, bom dia, graças e paz a todos irmãos e irmãs. Espero que todos estejam bem. Eu sou o Wellington Clemente, eu estou passando aqui para ler um trecho da Bíblia para você, tá? Então, nessa manhã eu convido você, eu chamo você para ler a Bíblia comigo. Eu convido você para logo em seguida fazer uma oração comigo. Prometo que serão poucos minutos e você será abençoado pela palavra de Deus, tá? Então vamos comigo ouvir aquilo que Deus quer que você escute nessa manhã, tá? Eu convido você para meditar em um texto comigo que está lá em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, tá? Vejamos o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Meus queridos, eu não sei se você consegue compreender o que a Bíblia está dizendo, mas é muito claro, né? Mostra que a tentação de Jesus, quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, e aqui mostra 3 tipos de tentações, né? O diabo tentou Jesus com relação ao pão de cada dia, ao alimento, já que Jesus estava com fome. O diabo tentou Jesus para ver o milagre de Deus, para que Jesus tentasse a Deus, né? Pulando do templo, para que Deus fizesse um milagre e mandasse um anjo, né? O diabo tentou Jesus para que Jesus se prostrasse diante de Satanás, e aí o diabo prometeu para Jesus que daria os reinos desse mundo. Pessoal, a tentação ela é muito sutil, né? A tentação do maligno. O apóstolo Tiago, né, vai nos dizer que o homem ele é tentado pela sua própria cobiça, né? Então a tentação ele está relacionado também com a nossa natureza pecaminosa, está relacionado com a nossa natureza que se inclina para aquilo que desagrada a Deus. É por isso que nós somos tão frágeis, é por isso que nós somos tão suscetíveis ao pecado, né? É porque a nossa própria natureza ela já se inclina para aquilo que desagrada a Deus, pessoal, né? E aí eu quero pensar com você sobre como nós podemos vencer essas tentações, assim como Jesus venceu, né? É muito interessante que Jesus ele cita, está escrito, né? Então, uma das formas que Jesus ele venceu Satanás nessas tentações que são tão fortes, imagina, Jesus está no deserto e o diabo oferece vários tipos de banquetes. Jesus está na escassez e o diabo oferece vários banquetes, né? Então, pessoal, de fato, Jesus poderia ter caído ali facilmente, mas louvado seja Deus, ele não caiu, ele permaneceu como uma rocha, sendo o nosso eterno Salvador. Mas nós caímos fácil,
né? A primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus é o nosso verdadeiro Salvador. Nós caímos em tentações tão pequenas e Jesus foi tentado em tentações tão fortes e pesadas e não caiu, ele permaneceu como uma rocha, né? E nós aprendemos também nesse texto que uma das formas de nós vencermos a tentação é através da oração. E também veja que ele foi guiado pelo Espírito até aquele lugar, ou seja, foi providência de Deus. E também através da palavra de Deus. Jesus usou a Bíblia, Jesus citou a Bíblia para vencer Satanás, tá? Então, com certeza você pode estar passando por grandes tentações, assim como eu. Então, que nós venhamos trazer à memória a palavra de Deus para a gente vencer as tentações, tá bom, meu querido, minha querida? Se você está sofrendo tentação na área sexual, lembre-se daquilo que Jesus disse: resistir ao diabo e ele fugirá de vós, tá? Lembre-se daquilo que Jesus disse, que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura no seu coração já cometeu adultério com ela. Lembre-se daquilo que a palavra de Deus diz, querido, tá? E traga a palavra de Deus, a escritura, essas verdades de Deus, se aposse da palavra de Deus para que você possa vencer as tentações. Quando nós cedemos às tentações, pessoal, quando nós caímos, nós desonramos ao nosso Deus, nós desonramos ao Espírito Santo, nós ofendemos tudo e todos. É tragédia em cima de tragédia, tá? Então, uma das formas que o diabo tenta nos enganar é mostrando para nós que o pecado, que a queda não é algo sério, não é algo tão importante. É sim, pessoal. O pecado é coisa séria, tá? Então, que o Senhor nos ajude nesse dia, nessa semana, a vencer as tentações com sua graça, com a sua palavra. Assim como disse o salmista: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, né? Guarde a palavra do Senhor no seu coração para que você e eu não venhamos pecar contra o nosso Deus, tá? Nós somos fracos, seres humanos, mas o Senhor é forte. A palavra de Deus também nos diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, né? Ou seja, as tentações que vêm sobre nós podemos suportar pela graça de Deus, tá? Eu convido você para fechar os seus olhos, para você fazer uma oração comigo e vamos pedir a força e o auxílio divino nessa hora. Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus que fale conosco. Nós te pedimos, Pai, que nos guarde das nossas tentações. Te pedimos, ó Deus, que nos guarde do mal, assim como Jesus nos ensinou a orar, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, porque nós somos pó, nós viemos do pó e para o pó voltaremos, Pai. Tem misericórdia de nós, perdoe nossos pecados, nos ajude a entender a graça, a riqueza que é ser perdoado por Ti, ó Deus, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Pai, sê conosco, Pai, não nos deixes cair em tentação, mas guarda-nos em Teu nome, Senhor, por meio do Teu Espírito, por meio da fé na Tua Palavra. Nos revista da armadura de Deus, Pai, para que nós possamos resistir às ciladas do diabo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, espero que esse vídeo seja uma bênção para você. Compartilhe e que você e eu venhamos vencer a tentação, venhamos vencer as tentações por meio de Jesus. Um abraço, que Deus abençoe, compartilhe, tá? Compartilhe com os irmãos da missão e todos os irmãos sertanejos, para que nós venhamos juntos ser fortalecidos e oremos, queridos, uns pelos outros. Deus abençoe.